O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou pela condenação de Jair Bolsonaro e outros 7 réus por envolvimento em trama golpista para manter o ex-presidente no poder após a derrota nas eleições de 2022. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou nesta terça-feira o julgamento do chamado núcleo crucial da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. É o voto, senhor presidente. Essa foi a conclusão do voto de Alexandre de Moraes no julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. A sessão foi aberta às 9 da manhã pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do Supremo. Em seguida, o relator, ministro Alexandre de Moraes, iniciou a leitura do voto. Moraes analisou pedidos das defesas de Jair Bolsonaro e dos demais acusados, entre eles nulidade da delação de Mauro Cid, alegações de falta de tempo para análise das provas. As defesas, inicialmente, é importante pontuar, insistem, eu diria, que confundem os 8 primeiros depoimentos dados sucessivamente em 28 de agosto de 2023 com 8 delações contraditórias. Isso foi reiteradamente dito aqui, como se fosse uma verdade. Isso, com todo respeito, beira a litigância de má-fé. Isso beira a litigância de má-fé, dizer que os 8 primeiros depoimentos foram 8 delações contraditórias. Ou beira total desconhecimento dos autos, não leram os autos, ou beira litigância de má-fé. Absolutamente todas as provas utilizadas por cada um desses julgadores para o recebimento da denúncia e durante a instrução processual penal, todas elas estão no processo, desde o início, e as defesas tiveram, desde lá de trás da defesa preliminar, antes do recebimento da denúncia, total acesso. Essas novas provas que não foram utilizadas pela Procuradoria-Geral, não foram utilizadas pelo juízo, por nenhum dos ministros, para o recebimento da denúncia, e não serão utilizadas para formar um juízo condenatório, ou seja, não há nenhum prejuízo, porque não faziam parte da acusação, e, na verdade, não faziam parte do processo e não fazem parte da acusação. Essas provas foram solicitadas pelas defesas. Houve o deferimento, a Polícia Federal forneceu, e todos os dias as defesas, ou a maioria delas, as defesas reclamavam de não ter tempo hábil. O ministro também defendeu como provas a agenda do general Augusto Heleno e os documentos encontrados com Alexandre Ramagem. Para Moraes, não é normal que um general e um integrante do governo tenham anotações golpistas em sua agenda. Ainda de acordo com o relator, não há dúvidas de que houve uma tentativa de golpe de Estado que culminou nos ataques de 8 de janeiro. Na verdade, esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, se houve ou não tentativa de abolição ao Estado de Direito. O que discute é a autoria, se os réus participaram, porque não há nenhuma dúvida nessas todas condenações
e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa e que gerou dano ao patrimônio público. O Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições. Logo no início da sessão, Moraes foi interrompido pelo colega Luiz Fux, que apresentou divergência. Fux defendeu que o julgamento deveria ocorrer no plenário do STF e não na primeira turma. Durante a leitura do voto, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil replicou uma mensagem do governo Donald Trump com críticas a Alexandre de Moraes. A publicação original foi feita pelo subsecretário para a Diplomacia Pública do Departamento de Estado. Aliados de Bolsonaro esperam novas sanções a autoridades brasileiras diante do julgamento do ex-presidente. As sessões desta semana estão reservadas para concluir a votação. O julgamento vai definir se os réus serão absolvidos ou condenados e por quanto tempo. Depois do relator, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. A maioria será formada com 3 dos 5 votos. Se condenados a mais de 8 anos, os réus começam a cumprir pena em regime fechado. Penas menores garantem direito ao semiaberto. A prisão, no entanto, não será imediata. Primeiro, cabem recursos como os embargos de declaração, que costumam ser rejeitados. No banco dos réus estão Bolsonaro, Mauro Cid, ex-ministros e ex-comandantes militares. Eles respondem por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A exceção é Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, que responde a apenas 3 dos 5 crimes, em razão da prerrogativa de função. Nenhum dos réus esteve presente neste dia de julgamento.